Glória a Deus. Algumas coisas são inevitáveis. Queres ficar curado? E ele fala, os outros não deixam, me impedem, um chega primeiro, eu não te perguntei. O que está acontecendo? Obrigado, Júlio. Quem está te impedindo de receber a bênção? Eu só te perguntei se você quer solucionar seu problema. E essa pergunta ecoa no tempo e chega aqui hoje, nessa noite, a você. Queres resolver seu problema? É a pergunta que Jesus te faz nessa noite. Todos temos problemas. Na realidade, aquilo ali é a figura da nossa própria vida. A fonte, o lugar da fonte, é a igreja. Os anjos que, vamos falar sobre isso mais na frente, que se apresentam prometendo cura, são as opções que muitas vezes nós nos damos de recebermos de Deus. Mas Jesus fala algo que é inconfundível para aquele homem. Vamos achar no texto. Nós vamos falar sobre isso essa noite. João 5, de 1 a 9. Identifiquem o que vocês viram no texto. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Domingo passado, Jesus estava em Samaria. Vocês lembram? Quem lembra? Nós caminhamos com Jesus de domingo passado para esse domingo, 83 quilômetros, de Samaria a Jerusalém. Estamos dando continuidade ao caminhar de Jesus. E, ora, em Jerusalém, onde ele está, próximo à porta das ovelhas. Por que a porta das ovelhas? Porque Jesus precisava passar pela porta das ovelhas. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo sacrifício de cordeiros e ovelhas passava pela porta das ovelhas. Era o local onde as manadas de ovelhas eram levadas para serem juntadas pelos principais sacerdotes e servirem como sacrifício de expiação de pecados. E por ali, pela porta das ovelhas, passou o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Por isso, nós vemos a porta das ovelhas aqui, porque Jesus tinha que passar por ela. Assim como explica-se, por que ele nasceu numa estrebaria? Por que Jesus nasceu numa estrebaria? Porque ele precisava nascer como cordeiro. Cordeiro nasce em estrebaria, berrando. É ali que Jesus tinha que nascer. Porque para morrer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tinha que nascer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo na Bíblia vai se enquadrando, vai se encaixando. E Jesus está ali, próximo à porta das ovelhas, num tanque chamado pelos hebreus de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Vocês viram o tanto de gente que tinha ali? Ali tinha os religiosos, ali tinha os enfermos, ali tinha os acompanhantes dos enfermos mais abastados, aqueles que era vendido para ele pelos principais sacerdotes, os lugares mais perto do tanque. E não se questiona aqui se a história do anjo é verdadeira ou falsa, se algum anjo vinha realmente mover as águas e as pessoas eram curadas, ou isso foi vendido pelos principais sacerdotes para que vendessem também os lugares à frente ali pelos pobres homens e mulheres que aguardavam a cura da parte de Deus. Bem, então estavam ali também. Então estavam os sacerdotes, estavam os enfermos, estavam os acompanhantes e também tinha o pessoal das apostas. Flávio Joséfo fala a respeito desse texto, dizendo o seguinte, que tinha um pessoal que fazia apostas ali. Quem era o paralítico que ia ser curado primeiro? Olha, eu aposto 10 naquele ali, ó. Eu aposto 20 naquele ali, ó. Eu acho que aquele vai ser o próximo, eu aposto 50 nele.
aquele vai ser o campeão. Ó, mover as águas, aquele vai ser o próximo a ser curado. Então façam suas apostas. Quem será o próximo? Façam suas apostas. E tinha também esse pessoal ali. E tinha também o pessoal que eram os donos da banca, das bancas que colhiam as apostas, né? E tinha também ali os negativistas, aqueles que diziam ninguém vai ser curado, aqueles que diziam o anjo esqueceu dessa turma aqui, o anjo está dormindo, aqueles que não criam nunca naquilo que as pessoas criam por estarem ali. E tinha os positivistas, ao extremo também, aqueles que vendiam os melhores lugares para as pessoas serem curadas. Então vocês veem que o movimento era grande, é um movimento muito grande. Isso parece igreja. Isso parece o ajuntamento de pessoas que têm por propósito um benefício de Deus. Está parecendo. Vamos caminhar. Um anjo descia em certo tempo no tanque, agitava a água. A palavra de Deus aqui, nem João, nem Jesus, ninguém questiona e ninguém coloca em evidência esse fato. Nós não vamos entrar nele. Eu quero me ater a Jesus. Aliás, uma das características lindas do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador, é que ele, para apresentar o Evangelho, ele não se desfaz de nada que está à sua volta. Percebam isso. Jesus não debate religião. Jesus não bate boca com ninguém. Vê que ele chega, ele vê que os religiosos estão ali, mas o interesse dele não são os religiosos, o interesse dele é alcançar o homem que estava ali há mais tempo à procura de um milagre. 38 anos da vida dele, esperando um milagre. E Jesus passa pela porta das ovelhas, até de forma intencional, mas se aproxima daquele homem sem que ninguém saiba. É como se de repente houvesse alguém orando por ele há 38 anos. É como se de repente Jesus soubesse que tinha que passar por ali. Percebam isso. O nosso Senhor Jesus, ele é chamado por nós. Ele é convidado por nós. Esse último cântico que fala, qual é o som do carpinteiro bater na porta? O que você entende disso? É o carpinteiro que bate a porta e diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro, ceio com ele e ele comigo. E qual é o meu som? O meu som é eu abrindo a porta, o meu som é eu aceitando essa visita, o meu som é eu recebendo o carpinteiro que por mim foi convidado. Amados, Jesus, eu falei para vocês no domingo passado, ele sai da Galileia e ao invés de andar 53 quilômetros até Jerusalém, ele anda mais 15 até Samaria. Por quê? Porque havia uma mulher que estava necessitando de Jesus. Quem contou isso para ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo de Deus é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem fala ao nosso coração as nossas necessidades e nós as entendemos e buscamos em Deus. E é Ele quem convida o Espírito de Deus, é Ele quem convida o Senhor Jesus, é Ele quem convida o Pai a estar em unidade com Ele no propósito do teu bem, do meu bem. Jesus conhecia o coração daquele homem. O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que possa me ajudar. Como Jesus perguntou, queres ficar são? Repare que muitos dos milagres de Jesus não é a pessoa que peticiona. Não, é Ele que oferece. A viúva de Naim vem passando e vem trazendo o féretro, vem trazendo o filho dela, que era arrimo de família, que sustentava ela. O marido dela havia morrido, por isso ela era viúva. E ela vem trazendo, carregando não o marido que havia morrido, mas o filho mais velho, o que sustentava a família. E Jesus olha e Jesus se comove. E uma multidão seguindo o caixão, uma multidão seguindo a morte, e uma multidão seguindo a vida, que era Jesus. E a morte e a vida se encontram no meio do caminho. E o que acontece? A vida prevalece. Jesus sempre prevalece. Sobre a enfermidade, sobre o problema, sobre a morte, nada se interpõe a Ele, nada consegue deter a vontade de Deus.
E está ali aquele homem necessitado de Jesus. E Jesus fala para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, apesar daquele dia ser um dia de sábado. Algumas referências cruzadas que são interessantes. Lá em Isaías 35:6 fala assim: então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto, isso por consequência da água que jorrará do deserto e muitos riachos de estepe. Amados, Isaías falava desse trecho da vida de Jesus, onde ele se torna água viva para aquela mulher, e logo depois os coxos andam, os surdos ouvem. Mateus 9:6, entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade e para perdoar pecados. É Jesus falando no momento anterior, um pouco anterior, Jesus falando para um paralítico. Interessante que entre um trecho e outro, segundo nossa pesquisa, ele passa pela coletoria e ele chama Mateus. E Mateus começa a seguir Jesus e começa a relatar os fatos juntamente com João, que vocês viram puxando uma anotação e anotando ali com a bique dele. Eles só esqueceram disso, pessoal. Botaram uma bique na mão do João. Mateus 9:6 fala: entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quem escreveu isso? Foi o homem que acabara de ser convidado por Jesus e deixou de lado a coletoria, Mateus. Então eles relatam Jesus agindo, e eu quero falar a respeito dessa ação que se perpetua e alcança a sua vida, a minha vida, nessa noite. Se não fosse a confiança de Jesus no que ele estava fazendo, seria até de se criticar. Por quê? Porque Jesus fala para o paralítico: levanta, e ainda além de levantar e equilibrar sobre uma perna que está reduzida, que está 38 anos, aquela perna nunca tinha andado, né? Então, não é um fato simples, levanta e anda. Não, ele não tinha estrutura óssea nem muscular de ficar de pé depois de 30 anos. Creio que não. Posso estar falando besteira, mas eu creio que não. 38 anos. Eu, aos 64 anos de idade, de vez em quando, de manhã, para levantar da cama, tenho que levantar em 3 tempos. Alguém que nunca andou 38 anos, perdeu os músculos e a estrutura óssea para fazer isso. Então houve uma recuperação de tudo aquilo embaixo dos panos ali, e de repente o homem levanta e Jesus fala: pega esse peso todinho, bota nas costas agora e vai para a tua casa. Mas por que Jesus fez isso? Saberemos mais adiante. Mas Jesus cria piamente no que acabaram de dizer. Então, com Jesus é diferente. Jesus está ali, oferecendo aquele homem no lugar certo. Esse milagre Jesus faz no tanque chamado Casa de Misericórdia, que é Betesda em hebraico. E era muito conhecido, como eu falei, muito concorrido, muita gente naquele lugar. Lá em João 5,10 fala: haviam religiosos que administravam o lugar, pelo que disseram ao ex-paralítico: não é lícito carregar o leito por ser dia de sábado. O que a religião tinha para oferecer para aquele paralítico? Somente os seus limites, somente as suas doutrinas, somente aquilo que engessava o homem. Jesus tinha liberdade para oferecer. Os necessitados socialmente mais importantes eram colocados, segundo historiadores, nos lugares mais nobres, para serem alcançados primeiro.
E o que o enfermo responde para Jesus é que eu não tenho ninguém que possa fazer alguma coisa por mim. Quem não tinha condições financeiras ficava distante do poço, do terceiro ao quinto alpendre. E era sempre a mesma coisa. E havia somente cura física, não havia um encontro com Deus. Qual seria a sua chance hoje se este poço tivesse à sua frente? Qual seria? Qual seria a sua chance de ser curado? Eu quero fazer um paralelo do poço com o lugar onde a gente está hoje, a igreja. E quero dizer para você chegar à mesma conclusão que o jumentinho chegou. Não sei se vocês conhecem essa história. O jumentinho que falou para a mãe: mãe, eu fui entrar agora no domingo lá na cidade de Jerusalém e estenderam palmas no chão para mim, estenderam mantos e eu passei. Mãe, eu fiquei muito importante, o jumentinho falou. Aí a mãe falou: quem estava no teu dorso? O jumentinho: tinha um homem no meu dorso. A mãe do jumentinho falou para ele assim: vai lá e entra novamente agora sem ninguém no dorso. Ele foi entrar, apedrejaram ele, tentaram capturar ele. Ele voltou e falou para a mãe: não, eu reconheci que não sou eu que sou importante, era quem estava em cima de mim. E a mãe dele falou: então você reconheceu isso, né? Então lembre-se sempre disso, que sem Jesus no dorso, você não passa de um jumento. Então fica essa, deixa para a gente. Fica essa dica para a gente aí. Sem Jesus no poço de Betesda, sem Jesus lá, a nossa chance praticamente não existiria. Sem Jesus na vida da igreja, a igreja tem apenas um papel social. A igreja não vai passar de um clube social. E eu já falei da minha decepção em ver muitas vezes a igreja parecida com café descafeinado, com leite desnatado, essas coisas que não têm essência, por não ter Deus. E Jesus fala para aquele paralítico: olha para mim. Interessante que Pedro e João falam a mesma coisa, entrando no templo por um outro paralítico. O paralítico fala assim: me dá uma esmola, pelo amor de Deus. E Pedro e João falam: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Olha para nós. Ora, Pedro falou: olha para nós, porque Pedro lembrou disso aqui. Jesus falando para o paralítico: olha para mim. Ou seja, não preste atenção no anjo que vai mexer na água, na coisa sobrenatural, no terremoto que vai acontecer ali, no vento que vai acontecer acolá, nas promessas, sem o propósito de Deus. Mas não tira o olho, olha para mim. Ninguém, vocês observarem ali no texto que foi passado no filme ali, vocês vão ver que pouquíssimas pessoas observaram o paralítico. Um milagre acontecendo diante dos olhos das pessoas, mas ninguém via, porque estavam todos com os olhos fitos nas águas, aguardando os anjos mexerem as águas. Tem muita coisa que desvia o nosso olhar de Jesus. Nós devemos aprender com esse texto, é que é sempre o momento, estando no poço, na necessidade, na busca de Deus, não tirar os olhos de Jesus. Não tirar de forma alguma os olhos de Jesus. Eu fico incomodado quando eu ouço pregadores ou vejo pessoas ministrando a respeito de Jesus sem a referência da palavra, sem buscar a fonte na palavra, sem buscar a origem na palavra. Eu costumo dizer que Jesus foi novo sem ser original, porque a originalidade de Jesus esteve sempre na palavra de Deus. Jesus sempre se dirigiu à palavra, à história, aos profetas, ao vínculo que ele tinha, ao compromisso que ele tinha com a verdade escrita anteriormente pelos profetas. Ele está aqui cumprindo Isaías.
ele está aqui cumprindo profecias ditas há 700 anos atrás, antes dele. Porque ele tinha compromisso com a palavra. Queridos, nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos nos familiarizar com a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Tem muitos bons livros a serem lidos, reconheço isso, mas que não o façamos em detrimento à falta de ler a palavra de Deus. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já pegou a Bíblia para ler de capa a capa, para entender a historicidade dela, para entender qual é a mensagem central da palavra de Deus, para entender a cultura, para entender tanta coisa que a palavra de Deus nos revela para a nossa própria vida? Então, não tirar os olhos de Jesus é não tirar os olhos da palavra. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o mesmo verbo da vida. É o que gera a palavra que nos fundamenta a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo discernir a palavra. Então, estar atento a Jesus é estar atento à palavra. Nesse dia especial, Jesus chega no tanque de Betesda para mudar a forma de cura, para mudar o sistema. E foi ao encontro daquele que tinha menos condições. Era o mais antigo deles, aquele que estava mais distante, aquele que não tinha recurso, a não ser o recurso de Jesus. Deixa eu dar uma paradinha aqui e fazer você observar uma coisa. Aquele que tinha um único recurso em Cristo Jesus. Preste bem atenção. Eu não sei qual é o problema da sua vida que você precisa resolver. Eu não sei qual é a urgência de milagre na sua vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Há quanto tempo você espera por esse milagre? Esse homem esperava 38 anos. Aquela mulher hemorrágica, 12 anos. Tem muitas esperas. Muitos tempos determinados, porque o melhor tempo é o tempo de Deus. Eu não sei o que você espera. Agora, entenda uma coisa. Jesus foi naquele que só tinha Ele por esperança. Enquanto você estiver buscando outras soluções, outras fontes de solução para o seu problema, Jesus vai estar observando. Ele vai te acudir no dia em que você disser para Ele assim: Senhor, o Senhor é a minha esperança. O Senhor é a minha maior motivação. É no Senhor que eu espero a solução para o meu problema. Era isso que havia no coração daquele homem. Vocês percebam que não mostrou ali, mas eles chegam naquele local chamado o tanque, né, de Betesda, e eles chegam ali e Jesus procura, e Jesus fala: lá está ele. E os discípulos falam: quem? O Senhor fala de quem? Porque eles não liam o coração, a alma daquele homem como Jesus lia. Dentro do coração daquele homem estava a busca em Deus da solução para o problema dele. Havia sinceridade, havia algo genuíno no coração dele, que não foi achado no coração dos outros. Então ele não vem pela probabilidade, pela capacidade de se locomover, mas pela motivação, pela fé que movia aquele homem e que nos move. Então é como se Deus olhasse para você agora e conseguisse enxergar o nível de fé que você tem nele. E a fé vem pelo ouvir. Você ganha discernimento quando você ouve a palavra de Deus. Aquele seria o último homem da fila. Interessante que tudo leva a crer que aquele homem estava com dificuldades, mas ao longo de 38 anos, aqueles que se dispunham a carregar o peso junto com ele, talvez já o tivessem abandonado. Ele estava ali ainda. Ele estava ali ainda. Mas, muito provavelmente, por 38 anos,
ou por uns 10, por uns 15, por uns 5, não sei quanto tempo, pode ser que ele tenha tido ajuda, mas as pessoas vão cansando de ajudar, as pessoas vão se afastando, as pessoas vão cuidando das suas próprias vidas, e ele ficou só. Ele ficou só, mas continuava crendo em sua cura. 38 anos depois, havia muitos lugares para ele estar. Podia estar numa esquina pedindo esmola, podia estar em casa, mas ele estava no lugar da misericórdia. Ele continuava na busca. E a pergunta de Jesus ecoa nos ouvidos dele: queres ficar são? Queres solucionar o seu problema hoje? Você quer solucionar o seu problema hoje? E ele começa a tentar achar justificativas. Se parece com a gente. Nós sempre justificamos. Nós sempre tentamos achar situações as quais não controlamos. Nós, às vezes, e não poucas vezes, queremos terceirizar a culpa, colocando a culpa em alguém que não fez o que devia ter sido feito e me prejudicou por não ter sido feito, alguém que não teve atenção, alguém que não me ama o suficiente, alguém que não está buscando o meu bem. Aquilo não importava para Jesus. Ou de repente, as pessoas não estão preocupadas com ele, as pessoas estavam preocupadas com a água, para que a água fosse agitada. E Jesus, sem ao menos falar para ele: você está curado, Jesus fala para ele: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te, assume seu estado de necessidade, haja em direção à fé. Toma o teu leito, toma o controle do seu problema, domine sobre o problema que te dominava. Coloque sua fé em prática, assuma o controle da sua vida. Vai para a tua casa, reassuma a sua vida, sua família, seus valores mais preciosos. Aplique-os à sua própria vida e aos seus também. Creia no que eu te digo, levanta e anda. E eu queria dar rapidamente 3 passos nesse sentido, ou 4, se der tempo. A primeira coisa que nós devemos entender é que para determinadas coisas aconteçam, nós precisamos estar no lugar certo. É a primeira coisa. Jesus não age dessa forma em qualquer lugar. Há determinadas circunstâncias na tua vida em que Deus tem mais liberdade para falar ao teu coração. Fale para a pessoa que está ao seu lado assim: você está no lugar certo. Aqui é a casa da fé. Por que aqui é a casa da fé? Porque aqui é o lugar onde se propaga o Evangelho e a fé vem pelo ouvir. À medida que eu falo, você vai entendendo a mensagem de Cristo Jesus para a tua própria vida. Você vai entendendo que há uma mensagem que alcança o teu coração, a tua necessidade, e que você se parece em alguns aspectos com esse homem, e que você é o paralítico do século 21, aquele que está no tanque de Betesda aguardando uma solução para o seu problema, e de repente chega Jesus. E de repente chega aquele que é a solução para todos os nossos problemas. Quantos lugares aquele homem podia estar? Mas estava ali, continuava ali. 38 anos depois, ele continuava ali. Se nós queremos ver o milagre acontecer, estejamos no lugar onde o milagre acontece. Tem muito a ver com isso. É importante congregarmos-nos. Por quê? Porque à medida que, mesmo que nós não recebamos, quando você sente algum outro receber, aquilo te dá esperança, te dá força. Nós temos exemplos aqui. Quando Walter enfrentou
o problema dele, e toda a igreja sofreu com o Walter junto, a igreja orou, abençoando o Walter, e o Walter voltou vitorioso, graças a Deus, meu irmão, meu amigo, graças a Deus. Quando o Walter volta vitorioso, a Carla se enche de fé. Não foi, Carla? Se encheu de fé. Porque ela vinha com um problema parecido com o do Walter. E o que aconteceu? Inspirada na vitória do Walter, Carla foi vitoriosa também. Ambos venceram o câncer. Ambos venceram. Ambos saíram vitoriosos do outro lado. Mas por que isso? Porque um se alimenta da vitória do outro. Um ao outro anime ao seu companheiro, diz: esforça-te. Nós somos assim. Eu vou conversar com a liderança, com os irmãos, com os obreiros, eles falam: pastor, tínhamos 62 casais na sexta-feira, no grupo de casais, e foi uma bênção, mas mesmo assim, Débora anotou ali uns 30 nomes quase, de casais que não vieram. Quer dizer, se eram 62 mais 30, podiam ser 92, mas dos que estão presentes aqui nessa noite. Agora imaginem vocês, aqueles que vieram na parte da manhã. Então, já poderiam ser os 150 casais terem aproveitado. Aí esses que vieram vão dizer para os que não vieram: esforça-te, venha da próxima vez, você perdeu, você devia estar aqui, foi bênção na vida dos casais, a ministração do pastor Paulo Henrique e da pastora Cláudia, foi bênção. Eu estou ouvindo aí o burburinho o tempo todo, as pessoas elogiando, tá? Porque foi bênção na vida deles. E isso é importante. Vemos o overflower de ontem, dos jovens, o sucesso que foi bênção. Quem não veio, vai vir da próxima vez. Então a gente vai vendo o quê? Um ao outro ajudando. E é isso aqui nesse poço em Betesda. Nós vemos que apesar de haver uma miscigenação muito grande de pessoas, Jesus esteve presente. Jesus pôde alcançar um deles. Havia um propósito naquela vida. E esse um deles, queridos, somos nós. Somos nós. Aquele paralítico representa cada um de nós. Daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e creem na palavra de Deus. Foi o que aconteceu com aquele homem. E Jesus está aqui sempre. Ele conhece o seu coração, conhece a sua necessidade. E a palavra nos diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós estamos buscando a presença dEle. Batei, batei, abri-se-vos-á. O carpinteiro bateu na porta. Buscar-me-ei, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, a sinceridade no coração de vocês. Onde houver 2 ou mais reunidos em nome, ali eu estarei. Aqui tem muito mais que 2 ou 3 reunidos em nome dEle. Todo o que busca, acha, estamos buscando e iremos encontrar em nome de Jesus. Eu atendo aos anseios do vosso coração. Quantos aqui não anseiam pela cura e pela solução do seu problema? Deus atende aos anseios do nosso coração. Vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu darei vida eterna aos que me buscam. Crê tu e veja a glória de Deus. Amados, a palavra se cumprindo da nossa vida. Estamos no lugar certo. A segunda coisa a se entender é que há tempo determinado para tudo. Há tempo certo. E o tempo de Deus é o tempo certo. Então, não desfaleça, não desista, não murmure, não reclame, não fale mal, não maldiga do tempo que você está esperando. Porque o tempo de Deus é o tempo certo. Há quanto tempo aquele homem esperava? 38 anos. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, ele esperou 30 anos. Nós temos que sair desse frenesi do século 21, de
equacionar o tempo na nossa vontade e deixar Deus agir na nossa vontade. Deixar que Deus haja. Porque o tempo de Deus é o melhor tempo para a gente. Podem crer que, mesmo que você ache demorado, é o tempo de Deus. Toda promessa do Filho de Deus sempre nasce dentro de um propósito. Então, se há promessa para você, busque o propósito. Busque o propósito da promessa. Ah, pastor, estou enfermo. Busque o propósito dessa cura. Você quer ser curado para quê? Para ser curado, mas para quê? Para ter saúde, mas para quê? Pastor, estou desempregado, quer o emprego para quê? Para trabalhar. E como é que vai ser seu tempo com Deus? Porque tem gente que a gente ora para Deus dar um emprego para ele, depois dá uma vontade de orar para Deus tomar o emprego dele. Meu irmão, você não vê a igreja, estou cansado, pastor, a batalha está pesada, está cansado. Segunda-feira tem que estar lá, firme no emprego. Mas você não perdia um culto domingo? Pois é, agora eu estou trabalhando, agora não tem mais gente de vir. Deus abençoe o meu irmão, tira ele desse emprego. Aí ele vai orar, pastor, ora para o teu emprego. Como é que eu vou orar para você fugir do propósito de Deus? Tem que haver um propósito. Porque o seu milagre acontecerá no tempo do propósito de Deus, não no seu tempo. Repare que eu estou lendo para você. Está escrito ali? Isso. O seu milagre acontecerá no tempo do propósito de Deus. Tem que haver o propósito. Encontre o propósito, você vai achar o tempo. Encontre o propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Isso vai determinar o tempo que Deus vai levar para te abençoar. Talvez você já tenha vindo à igreja em busca do seu milagre uma vez, 2 vezes, 10 vezes, não sei quantas. Está na hora de voltar a acreditar de novo e esperar pelo tempo de Deus agir, buscando o propósito dele. Eu fiz uma anotação aqui de uma historinha que eu lembro de um menino que tinha 2 maçãs e ele mostrou para o pai que ele tinha 2 maçãs e o pai falou para ele assim, me dá uma, ensinando ele a partilhar. E ele olha para o pai, morde uma das maçãs, aí troca as maçãs, morde a outra, e o pai prepara para repreender o filho. Como é que você faz um negócio desse? Mordeu as 2 mãos para não me dar? Aí o menino estende a mão e fala, pai, essa está mais doce do que a outra. Às vezes nós nos precipitamos nos julgamentos nossos, sabe? Não julgue o fato do seu milagre estar demorando. Deus está aguardando um momento mais doce para você. No momento, melhor momento, Deus vai agir na tua vida. É no momento do propósito dele. Dentro desse tempo de propósito, existem alguns pré-requisitos. O primeiro, perseverança no tempo de espera. Persevere. Persevere no tempo de espera. Paulo Henrique e Cláudia, Deus traz essa palavra para vocês nessa noite. Persevere no tempo de espera. Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o melhor para cada um de nós. Nós precisamos perseverar no tempo de espera. O que é perseverar no tempo de espera? Vigia a tua boca. Vigia. Porque às vezes, por uma palavra impensada, por uma atitude impensada, você volta ao começo do processo. Você anula tudo que Deus está construindo dentro de você, por não vigiar a tua boca. Porque o nosso deserto é do tamanho da nossa boca. O povo hebreu passou 40 anos num deserto que atravessaria em 13 dias. 13 dias
eles atravessariam aquele deserto. Demoraram 40 anos, porque murmuravam, porque maldiziam, porque reclamavam, porque proferiam blasfêmias contra Deus. Toda aquela geração foi engolida pelo deserto. Então, persevere no tempo de espera. Vigilância no discurso pronunciado, que eu acabei de falar. Vigie o discurso. Vigie, porque a boca fala do que o coração está cheio. Cuidado, porque se você esvazia o coração pela boca, você enche o coração pela boca também. O que você vai falando, você vai retroalimentando os males que estão dentro de você. Cuidado. Paciência e espera, mantidos durante esse tempo. Paciência e espera. Paciência e espera. Quarto e último, fé em Deus e não no anjo que move as águas. Olha para Jesus. Esqueça o anjo que move as águas. Tua esperança está em Jesus. Jesus falou para aquele homem: olha para mim. Não olha para o lago. Não olha para a água mexendo. Olha para mim. Eu sou a solução para a tua vida. E isso ecoa durante esse tempo. E Jesus fala a mesma coisa para você. Ele é a solução para a tua vida. Amém, queridos? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus por isso? Por Ele ser a solução para a tua vida. A terceira coisa a se entender é que devemos esperar pela pessoa certa. Não tem outra pessoa que não seja certa a não ser Jesus, queridos. Jesus Cristo. Olha, tem muita ciência sábia, tem muita coisa boa, muita coisa inteligente, mas a pessoa é Jesus. O único nome pelo qual importa nos ser salvos é Cristo Jesus. Não há salvação fora desse nome. Não há evangelho fora desse nome. Não há esperança para a humanidade fora desse nome. Nós cantamos, que nome lindo é Jesus. Que nome lindo, que nome maravilhoso é Jesus. No dia de hoje, nós vemos os nossos amados católicos aí estendendo palmas, levando palmas para a igreja. Eu vou dizer para você, é uma forma de reconhecer Cristo Jesus. Eles estão expressando uma forma de reconhecer Cristo Jesus. Vamos fazer o mesmo. Num domingo como esse, que antecede ao domingo de Páscoa, ao domingo da ressurreição de Cristo, ao domingo onde Jesus nos devolve a esperança da salvação eterna. Num domingo como esse, e próximo a essa terça-feira que Jesus viveu aqui, o que nós vemos, queridos, é Jesus sendo aclamado, o Rei dos judeus, Jesus sendo aclamado, o Messias, e é isso que nós devemos fazer dia a dia da nossa vida, o Messias, reconhecer o nome, reconhecer a pessoa. Não existe outro nome, queridos. Com todo o respeito que tenho a Maria, mãe de Jesus, com todo o respeito que tenho aos heróis da palavra, da Bíblia, com todo o respeito que tenho a tantas pessoas que foram muito importantes na condução do Evangelho, resta apenas um nome, um único nome: Jesus Cristo de Nazaré. Resta apenas esse nome, e é esse nome que nos importa que sejamos salvos, que foi Ele que se entregou por nós na Páscoa, foi Ele que se entrega por nós como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vocês vejam que Ele está chegando em Jerusalém, Ele volta para Galiléia durante a semana ainda, é numa terça-feira, Ele retorna, Ele entra em Jericó num sábado, de sexta para sábado, Ele caminha um pouco mais ainda, mas Jesus
está preparando o momento da sua própria entrega. Quando ele passa pela porta das ovelhas, ele está profetizando a sua morte, ele está profetizando, mas mesmo assim, ele para e se preocupa com o coração aflito de um aleijado, de um paralítico. Queridos, não existe ninguém como Jesus. Não existe. Alguém que te ame tanto, alguém que se preocupe tanto pela sua vida. Vamos ficar de pé? Por que aquele homem? Por que você? Preste atenção nisso aqui, eu quero concluir com essa palavra. Por que aquele homem? Por que você? Deus via nele alguém capaz de carregar sua história, seus fardos, sua maca, sua cama, que representava o fardo do passado, e se propor a viver um futuro diferente. Não se envergonhe da vida que você teve. Não se envergonhe das lembranças que você traz, como a maca que você coloca sobre os ombros de um antigo paralítico espiritual, que todos nós fomos um dia. Não se envergonhe disso. Faça disso um troféu. Tem uma frase que fala: ninguém que saiba onde quer chegar pode se esquecer de onde saiu. Ninguém que saiba onde quer chegar pode se esquecer de onde saiu. Essa maca sobre os ombros fazia aquele homem lembrar quem ele era, quem ele foi, e faz ele lembrar quem tirou ele do lamaçal do pecado, quem transformou a vida dele. Eu queria desafiar você a carregar sua maca, a carregar seu leito de necessidade nas costas e vir aqui à frente. Fazendo o que, pastor? Exercendo gratidão a Deus por quem você foi e por quem você é. Era esse o exercício que ficou. Eu li, não sei se vocês observaram, todos os outros textos, Jesus falando para os paralíticos: pega a tua maca e vai para casa. Pega a tua maca. O que eu quero com uma maca? Eu já ando. Eu deixei de ser paralítico, eu deixei de ser um aleijado, alguém que não conseguia caminhar, eu deixei de ser. Para que eu vou levar minha maca? Minha maca que é a marca da minha vergonha, a marca de uma história de fracasso, de uma história de necessidade. Para que eu vou levar para casa isso? É para que eu nunca esqueça de onde eu saí. E nunca esqueça de quem me tirou de lá. Numa atitude de gratidão, você que reconhece quem você foi e quem Deus fez você ser hoje. Se você vê alguma diferença na sua vida pregressa e na sua vida atual, se você enxerga isso, traga sua maca de recordação, traga sua marca no coração, traga a gratidão estampada no teu peito. E venha aqui à frente enquanto cantamos esse cântico, para agradecer ao Senhor juntamente comigo, de quem nós fomos um dia. O homem de Nazaré fez algo pela sua vida. O homem de Nazaré fez algo por mim. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se der
que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor, não, nada me falta, eu encontrei meu Cristo, tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque aquele paralítico um dia fui eu, um dia foi esse irmão que está aqui à frente. E como ele creu em Ti, nós também cremos em Ti. Como ele foi liberto do leito da vergonha, nós também fomos libertos. Senhor, nenhum nome há no nosso coração que expresse maior gratidão que o nome de Jesus. Que nome maravilhoso, Senhor. Nome sobre todo nome. Nome que nos garante a vida eterna. Nome que ao declararmos na entrada dos céus, estará gravado no nosso coração, na nossa mente. Jesus, 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 o Filho de Deus. Obrigado, Senhor. Louvado, toda honra, toda glória seja dada a Ti. A Ti seja todo louvor, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, não tem outra palavra a não ser obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado, glorificado seja o Teu nome. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus pelo que Ele fez na sua vida? Louvado, glorificado, Senhor, seja o Teu santo nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Os amados podem se assentar. Louvado seja o Senhor. Aquele homem, uma semana depois, estava dentro do templo. Jesus o reconhece. E Jesus pergunta a ele, fala para ele assim: como é que você está? Tudo bem com você? Deixa eu pegar o texto aqui, para que vocês possam me acompanhar na Bíblia de vocês. Está lá em João 5, de 14 e 15. Depois Jesus encontrou-o no templo, uma semana depois. Muito provavelmente, aquilo que Mateus 21, a partir do verso 12, relata. E Jesus fala para ele assim: eis que já está são, você já está sarado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era quem o curara. Então imaginem vocês que aquele homem foi curado por Jesus, sem nem ao certo saber quem era Jesus. Aquele lugar faz jus ao nome. Aquele lugar é o lugar da misericórdia. Porque misericórdia é favor imerecido. E é o que Jesus tem para conosco. Misericórdia. Nós vivemos nas misericórdias de Deus. Glória a Deus por isso.